Estar bem informado tem um custo. Não estar, custa muito mais. No prazo de 1 ano, Portugal decide o seu futuro em mais 2 eleições, autárquicas e presidenciais. O palco das eleições é aqui. Assine e garanta acesso a todos os conteúdos em observador.pt, agora com 40 € de desconto. Em relação aos sargentos, o PCP utilizou, na Força Aérea, suponho nos outros ramos terá sido a mesma coisa, utilizou uma arma terrível, que é o terror. Portanto, o terror do saneamento. Que funcionou em termos dos sargentos, que era a classe mais vulnerável do que os oficiais, não é? Tinham as suas famílias com vencimentos que davam para manter minimamente as suas famílias, mas não podiam viver sem esse vencimento. Portanto, eles foram todos ameaçados com saneamento se não seguissem a linha do PCP, e essa ofensiva foi muito eficaz. Muito eficaz. Houve resistentes, felizmente, mas foi muito eficaz. Olá, bem-vindos ao A Vida em Revolução. Eu sou Rui Ramos, historiador, e comigo está o Pedro Jorge Castro, jornalista. A Vida em Revolução é um programa em que vamos falar com pessoas que viveram a Revolução em Portugal em 1974 e em 1975, para tentar perceber como foi o seu cotidiano nesses tempos de mudança e de confronto político e o que pensam hoje, 50 anos passados, sobre essa experiência. Hoje o nosso convidado é o General Vaz Afonso, que no 25 de abril de 74 estava em Moçambique como piloto aviador. Rui. E numa das áreas mais problemáticas de Moçambique, o Planalto dos Macondes, ele estava em Moeda, e dá-nos uma ideia, nesta primeira conversa, dá-nos uma ideia muito clara do que foi o processo complicado da descolonização, sobretudo a desestabilização das unidades militares pela perspectiva de que a guerra ia acabar. E tem um pormenor em que o próprio convidado se emociona, que é recordar uma conversa com o comandante da Frelimo. É, Joaquim Abbott, em quem ele encontra uma compreensão até da complexidade da situação que o impressionou. Provavelmente não estava à espera de um inimigo de véspera ter alguém com quem pudesse partilhar preocupações e até alguma comunhão de valores. Vamos então ouvir a primeira parte desta conversa com o General Vaz Afonso. General Vaz Afonso, bem-vindo ao programa A Vida em Revolução. Queria começar por lhe perguntar como é que foi viver o 25 de Abril em Moeda, em Moçambique. Como é que lhe chegou a notícia e que mudanças é que notou nos primeiros tempos? Bom, as notícias eu ouvi por um rádio onde as curtas tinha levado comigo, já sabia que havia grande dificuldade em saber notícias diretas, não é? E tinha um transoceânico que eu via todas as manhãs às 8 horas, quando tomava um pequeno almoço, e soube pelo noticiário da BBC que tinha acontecido o 25 de Abril. E depois, notou a população à sua volta? Mudou alguma coisa? Não houve alterações. Houve uma alteração significativa que os meus funcionários nativos gostaram muito, foi quando recebemos ordem para lhes pagar o mesmo ordenado que os europeus. Eles aí foi de facto uma coisa que notava-se olhar para os escudos que recebiam a mais. Isso foi logo nos dias a seguir? Foi logo nos dias. Com os outros militares portugueses que estavam em Moçambique, houve alguma celebração? Começou uma grande agitação, porque houve uma das coisas mais interessantes da nossa guerra no ultramar foi a invenção dos aerogramas. Os aerogramas, especialmente depois da Força Aérea ter adquirido os 2 Boeing 707, que as rendições passaram a ser por avião, não é? Portanto, sim, os escalas saíam daqui, no início da noite, aterravam em Luanda na manhã seguinte e à tarde estava-se então em Moçambique. Portanto, era muito rápido, as famílias escreviam daqui os aerogramas para os seus filhos e para os seus parentes, e passados 10 dias estavam lá as notícias, portanto começaram em vez de esperarem-se semanas quando iam de barco ou quando iam nos velhos DC-6, não é? Portanto foi uma grande e foi importante, só que as notícias quando tiveram o teor que tinham, que era vocês o que é que estão aí a fazer a partir de certa altura, direi no mês seguinte, né?
que é que estou aí a fazer? Aqui está a dizer que já vai haver a paz. Portanto, vocês entreguem as armas e venham embora. E tal. Portanto, isso criou uma grande instabilidade, realmente. Especialmente nas unidades do exército mais afastadas dos centros populacionais. E o que é que estavam a fazer? O que é que sentia que estavam a fazer nessa altura? Bom, o problema que havia é que isso depois influenciou a disciplina. Portanto, a disciplina militar, não é? O que em operações é muito grave. O que é que aconteceu? Houve unidades que se recusaram a prestar... Bom, enquanto eu lá estive até 31 serviço. de julho, não houve grandes problemas desses, mas houve logo a seguir, em 1 de agosto, a guarnição de Omar, que foi apanhada à mão pela Frelimo. Uma operação muito bem montada por eles, que deve ter tido auxílio já nessa altura de algum informador nosso, não é, que sabia da situação. Mas aí houve uma grande falha realmente do comando, porque já se falava há uns tempos em fazer retração do dispositivo. Neste caso, as unidades que estavam no plano dos Macontes, especialmente as mais vulneráveis, e uma delas era o Omar, realmente, para retornarem a Moeda, e depois daí seriam transportadas em aviões de transporte para as suas, para Nampula, e para Porto Amélia e para Nacala. E, portanto, essa ordem depois de fazer a retração demorou muito tempo e, portanto, deram asa que a Frelimo planeasse esta operação, que foi um sucesso para eles. A Frelimo continuou a desenvolver operações... A Frelimo, como eu li a situação na altura, eu estava lá e vivi, é que tinha um interesse enorme em manter a pressão sobre as nossas tropas, porque começou a aparecer a ideia de que havia, sobretudo depois do discurso do general Spínola, a ideia do referendo. Portanto, e eles não aceitaram esse princípio e, portanto, continuou numa pressão enorme sobre as nossas forças. Eles sabiam que se houvesse um referendo, provavelmente não teriam. Se houvesse tempo de fazer um referendo, e como deve ser, eles não teriam a maioria e, portanto, agarraram-se ao trunfo que tinham, que era algum domínio sobre as populações indígenas no território que eu estou a falar. Porque eu não conheço, eu só conheço Cabo Delgado. Em Moeda também tinha sido nomeado representante do MFA. O que é que isso significava em Moeda? O que é que tinha que fazer? Quando eu recebi a mensagem... Logo em abril, não é? 26, logo a seguir a 26. Foi no 26. Portanto. 26 de abril. Sim. Fiquei surpreendido com aquilo. Qual é o meu job description? O que é que eu tenho que fazer? Não é? Falei com o capitão Terra Quente, que era o outro jovem capitão que foi também nomeado. Os dois fomos nomeados os delegados do MFA, portanto, um do Exército e outro da Força Aérea, que eram as unidades que havia. Mandei-o chamar e perguntei: Terra Quente, o que é que isto significa que nós vamos fazer? E pá, eu também não sei. Mas foi engraçado, porque no mês seguinte, tivemos 2 ou 3 coisas que fomos chamados, não sei porquê, porque não estava escrito em lado nenhum, que nós teríamos que fazer aquilo. E, olha, uma das primeiras coisas, uma coisa que vou contar, é inédita, acho que nunca contei a ninguém fora do meu círculo de amigos, mas fica também para estas memórias, recebi um telefonema dele, talvez no dia 27, acho que foi dia 27. Logo no dia seguinte, portanto, a termos o conhecimento da mensagem, disse: Afonso, Major Afonso, vem cá abaixo, que eu tenho aqui uma coisa que precisas de ver. Eu meti-me no jipe, fui lá, o quartelamento era 1 quilómetro de distância do aeródromo, e fui ter ao sítio onde ele estava, e ele disse-me assim: eu passei hoje de manhã, quando ia dar um passeio ali, passei pela vivenda da PIDE, e deparei que estava a porta aberta, tudo escancarado, e tal. Disse: vamos lá ver. Entramos numa vivenda muito gira, não é, que havia em Moeda, onde trabalhava o senhor, já me lembro o nome dele, e fomos lá com aquilo tudo aberto, escancarado. Entramos na sala de um escritório do senhor, começámos a puxar os armários e começámos a ver os dossiês, e de repente ele estava a ver, eu estava a ver, olhámos um para o outro e disse assim: isto não pode ficar aqui, a gente tem que destruir isto, porque era os recibos mensais que ele pagava aos informadores nas várias aldeias à volta de Moeda, que eram dos nativos, não é?
que esses não foram parar ao KGB porque a gente fez um buraquinho, não, estava um bidão lá, mexemos aquilo com aquela papelada toda e demos fogo, estivemos à espera até ficar sem cinzas. Portanto, tinha saído... Já me lembro do nome dele. Era um homem simpático, porque em termos de informações militares ele era importante para nós, muito importante, quer dizer, eu nunca vi o Sr. Monteiro, era o Sr. Monteiro, gente da Pida. Muito simpático, ia lá tomar café connosco ao bar e ajudava as operações, sobretudo as operações do Exército, que depois éramos nós também que participávamos nelas quando havia informações credíveis, mas ele tinha saído entretanto, portanto isso foi talvez um bocadinho mais tarde, porque às tantas saiu um decreto em Moçambique para eles serem presos. E ele recebeu a informação na noite anterior e foi-se embora, portanto desapareceu, mas deixou tudo aberto. Para onde é que foi, deixou tudo aberto. Nunca mais ouvi falar dele. Nunca mais. E portanto aí tiveram de tomar a decisão de tomar imediato no momento, pois estamos a ver aqui para proteger aquelas pessoas. Na aldeia tal, fulano tal, 200 escudos, na aldeia tal, fulano tal. Quantos papéis queimaram? Eram muitos. E outros que a gente nem sabia se era aquilo, se eram informações ou outras coisas. Mas conservaram alguns documentos? Nada. Relatórios? E depois olhámos um para o outro, no fim disse assim, a gente sabe que estamos a destruir a história, mas se calhar isso é por um bom motivo. E eu continuo a pensar que foi por um bom motivo. Para impedir que... E a nível do comando, enquanto delegados do MFA eram chamados a participar portanto, esta foi a minha primeira... O meu primeiro trabalho como representante do MFA em Moeda. Muitos dos meus camaradas de outros sítios, se calhar, não concordariam muito com o que eu fiz, mas assumo essa responsabilidade, porque fui eu que assumi a responsabilidade. E depois houve mais dois casos interessantes. Um deles também foi um poucos dias depois. O sistema de bombagem de águas para que fornecia o aeródromo e os quartéis avariaram as bombas. Vinham de um ponto mais baixo. Para terem uma ideia, o Planalto dos Macondes era um planalto enorme que tinha em relação ao outro planalto que estava abaixo 300 metros, bruto. Assim, o aeródromo estava aqui neste sítio e aqui havia 300 metros de bruto. Por aí a gente nunca esperava que houvesse algum ataque, porque era extremamente difícil. E então avariou, não havia água. Felizmente a nossa engenharia, a engenharia da Força Aérea, já tinha pensado nisso, a pedido provavelmente do anterior comandante ou isso, e nessa altura já tínhamos um furo de 300 metros com água bacteriologicamente pura no aeródromo, só dava para o aeródromo. Mas a aldeia, não é? A aldeia onde estava muita gente, civis, portanto naturais de Moçambique, a maioria Maconde, da etnia Maconde, tiveram 3 ou 4 dias sem água. Mas num desses dias, talvez no terceiro dia, telefone o capitão Tarragão, vem cá abaixo, temos aqui um problema e tal. Estão-me a dizer que nós temos que... Então o que é? Pronto, lá fui. Então levou-me, fui assistir, foi a minha primeira experiência desse género. Fui assistir a uma assembleia, mas eles têm um nome próprio que não me lembro agora, uma assembleia onde estava o homem notável da terra, não é? Da Moeda, uma dignidade enorme, Maconde puro, com algumas tatuagens. E lá fomos, estavam então numa assembleia e pediram a presença de alguém militar para lhes dizer quando é que haveria água. Pronto, e fomos lá, e fomos os dois. Pronto, o senhor lá estava, ele falava um português muito um bocado mau, mas percebia-se o que ele dizia. E entretanto o capitão Tarraquente já sabia o que era e tinha perguntado lá à engenharia do Exército: quando é que vocês resolvem isto? São umas bombas que tiveram que ser pedidas, agora só vêm de avião, talvez daqui a 2 ou 3 dias. Portanto já levávamos esta notícia, daí a notícia lá na Assembleia dos Notáveis, não é? E o senhor, naquele seu português, meio Maconde, meio português, disse: muito obrigado, sim, porque água é coisa grande. Ficamos na cabeça, a água é coisa grande. E era porque no Planalto dos Macondes eram as mulheres que tinham essa tarefa de recolher água. Como era tudo plano, só nas ribeiras é que havia água. E elas tinham que, às vezes, em alguns sítios, tinham que andar 20 km com coisa de água na cabeça para ir buscar água.
Mas junto dos comandos, por exemplo, os comandantes consultavam-nos sobre decisões? Não, a moeda ali não havia. A moeda, a preocupação era a parte operacional e não Estavam a única interferência que eu tive foi já muito tarde, mais tarde, foi a minha última incumbência como representante do MFA, porque depois fui rendido pelo Major Nazário em 31 de julho. Portanto, talvez 15 dias, não estou bem recordado antes, houve um problemão enorme. Portanto, à medida que as notícias chegavam da metrópole, não é, nos aerogramas que estavam lá 2 dias depois, mais agitação havia. E depois havia outro problema, que era as companhias que estavam lá, muitas delas, tinham-lhes prometido que só iam para a moeda e para os outros cortelamentos durante 12 meses. E o pessoal que estava em moeda já estava lá há 24 meses. Portanto, havia isto tinha um efeito enorme, porque o facto de eu saber que vou para um sítio e sou rendido ao fim de 12 meses é completamente diferente depois de passar mais quase 12 meses sem ser rendido. Portanto, havia já essa agitação, mas as notícias que chegavam da metrópole produziram o seu efeito. E houve uma coisa qualquer, que eu já não me lembro agora o que é que veio da metrópole, que provocou aquilo que eu vou contar, que é: recebi o telefonema do meu compincha do exército a dizer assim: Alvoso, vem cá abaixo, temos aqui um problema grave. Pronto, lá vou eu, presidente do MFA, e então com que nos deparamos? Uma cena gravíssima, uma manifestação de militares com cartazes e tudo, não vamos mais para as operações, nem vamos fazer sentinelas, nem nada, né? E eu a pensar assim: mas isso eu sou major, está aqui um brigadeiro e um coronel, 2 coronéis, o que é que eu faço nisto? Mas lá fomos os dois, plantámos-nos à frente deles no meio da rua, assim: quem é o chefe disto? Vamos para ali, trago meia dúzia de vocês e vamos ali conversar para o refeitório. E depois perguntei: o que é que vocês querem fazer? Deitam as armas para o chão e vão para onde? A pé? Vão daqui até a Nampula ou até a Nacala a pé, para depois irem para a metrópole. Entretanto, são agarrados pela Frelimo. Portanto, eu compreendo que vocês, nesta altura de grande agitação, não queiram fazer operações ofensivas. Quantos eram eles? Quantos eram? Aquilo era um batalhão, portanto havia muita gente. Mas esta manifestação não eram todos. Eu vi que eram jovens, havia 1 ou 2 oficiais milicianos, alferes, poucos sargentos, muito poucos. E a maioria eram soldados. E vocês têm que, pelo menos, fazer operações defensivas, senão vocês estão agarrados à mão. Tem que ir para os postos de sentinelas, tem que se revezar, e fazer até operações na periferia, porque a defesa da unidade não é só estar cá fora do arame, dentro do arame farpado. Pronto, lá conseguimos, não sei se convencê-los, mas pelo menos capturá-los com alguns argumentos, e eles acabaram com a manifestação, mas a agitação continuou. A agitação continuou e não havia hipótese de haver operações ofensivas nessas condições. Portanto, a minha leitura, quando eu depois de ver aquele tempo do 25 de Abril até ao final da minha estadia em moeda, que foi a 31 de julho, a sensação que eu tive, ainda hoje tenho, é que em termos militares isto não tem solução, a não ser a retração do dispositivo todo, mas isto tem que ser já sei o que é que foi. Começaram a haver as primeiras, isto foi em junho, começaram a haver os primeiros contactos em Andar Salam, os primeiros ainda um pouco secretos entre o MFA e a Frelimo, e aquilo soube-se, não é, que havia essas conversões para a paz, o que tornou ainda um momento mais difícil. Portanto, a minha sensação é que quando eu saí de moeda, disse assim: isto tem que haver aqui uma solução como é que se diz, de cessar fogo, pelo menos, não haver operações, até os políticos resolverem o problema da transferência de poderes. Não havia solução militar. Mas é interessante, perante essa manifestação, o comandante, o brigadeiro, os coronéis... Eu não vi lá nenhum. Não apareceram. Eu não vi lá nenhum. Chamaram chamaram a mim. Chamaram os delegados do MFA. Nem sequer era nada comigo, mas era do MFA, portanto tinha sido nomeado. Pois. Não era Reparou-se isso estava... Não sei se era ou não era, não me inscrevi no sítio, mas o que é facto é que fui nomeado. Reparou-se isso estava a acontecer em mais unidades, isto é, de repente os delegados do MFA a assumirem cada vez mais... Não havia esse tipo responsabilidades. Não havia esse tipo de comunicação para se poder saber. Não sabia. Não. É provável que tenha havido. Eu imagino como estariam as guarnições daqueles quartéis mais expostos, não é? Qual seria o estado da sua moral? Imagino, não é?
Mas eu ia muitas vezes a esses acortamentos, porque quem fazia depois o abastecimento logístico era a Força Aérea. E eram muitos. No Planalto de Macondes havia 10 ou 15 ou mais acortamentos espalhados por todo o Planalto. Isso era por helicóptero? Por helicóptero e DO-27. E depois, no final, como havia um grande peso, às vezes pesos que o helicóptero e o DO-27 não podiam levar, que era a volta de 500 quilos, não podia levar mais 500. Pedimos um reforço com um Puma que tinha chegado então a Moçambique, a Tete, e deram-nos um Puma para estar lá 15 em 15 dias, ia mudar, ajudou-nos muito nessa logística. Portanto, aquilo que levavam nessa logística também era o correio também? Correio, e, portanto, era abastecimentos, a única coisa que não levávamos era água. E também acho que as únicas operações que eles fariam em alguns sítios era apenas ir à água, não é? Mesmo assim já levavam qualquer coisa na cabeça. Deixa-me dizer uma coisa, porque depois posso não ter oportunidade. Quando veio do Estado-Maior para o comando BAV, que se chama Comando B Avançado, o que não era avançado, porque o avançado estava em Moeda e dominava todo o Planalto. Depois havia o comando do setor norte de todo o Cabo Delgado, que estava em Porto Amélia, que era também era um brigadeiro ou um general a comandar. Pemba, não é? E o Estado-Maior era em Nampula. Bom, e recebemos o comando BAV, portanto, que era o meu contraparte em Moeda, recebeu ordens para planear a retração do dispositivo. E, como é normal, chamou o seu contraparte da Força Aérea, que era eu, para eu assisti à primeira reunião deles em que falavam em que informaram que tinham recebido instruções do Estado-Maior de Nampula. Isso quando? Em julho ainda? Não foi antes. Aquilo começou, ora estamos maio, começou talvez em maio. Começou talvez em maio, a primeira reunião que eu assisti, e não assistia mais nenhuma, portanto foi só essa, e depois deve ter havido conversações entre eles, porque, portanto, a minha colaboração nesse sentido foi confirmar que não havia hipótese, nós não tínhamos meios em Moeda, nem a Força Aérea tinha meios em Moçambique, para ir ao mar, que tinha uma pista de 200 metros, onde só ia ao DO, isso, para trazer 140 homens, não era possível, não é? E com os helicópteros também não era possível, porque a gente só lá ia, a primeira vaga de 5 ou 6 helicópteros, que trazia 30 homens, ainda podia passar sem ser importunado, mas à segunda vez, aquilo era uma zona letal, quer dizer, não havia hipótese de ir lá fazer 10 vagas de 5 helicópteros para trazer 140 homens, nem sei agora as contas a fazer, portanto, disse, não pensem nisso, vocês, a minha sugestão, como representante da Força Aérea aqui, é os 140 homens destroem tudo o que vocês acham que convém destruir e saem de lá com armamento ligeiro, dos caminhos do mato, e vão até o aeródromo mais próximo, que era Nangade, que ficava a 12, 15 quilómetros talvez, onde havia uma pista onde a gente podia ir com um avião de transporte e trazê-los para Nampula. Esta foi a minha sugestão. E até disse, se vocês querem agora fazer uma operação logística terrestre, tem que ir ao mar para Mocimboa do Rovuma, ficava talvez outros 15 ou 20 quilómetros, e depois de Mocimboa do Rovuma para a Moeda. Mas já não fazem colunas logísticas nestas picadas. Há 8 ou 9 meses, não sei se estão comigo, mas eu prevejo que vocês vão ter aí pelo menos 50 mortos. Porque o grande problema deles foi a ordem que receberam de Nampula. As companhias têm que se apresentar em Nampula com a carga da companhia. E aquilo, em termos de exército, tem uma solenidade enorme, que eu compreendo. Para mim não tinha. Eu era major da Força Aérea, tive um acidente com um helicóptero ali próximo, o piloto teve um problema, no meio do mato, estava ali a 5 km de Moeda, mandei uma equipa para segurança da Polícia Aérea, mais um homem mecânico, mais outro de rádio, mais um de armamento. Vocês tiram todos os equipamentos que não ficaram destruídos, o resto metem trotilho para cima e arrebentam com aquilo tudo. E dei esse exemplo ao nosso brigadeiro. Disse, eu sou só major. E eu não tive mais explicações a dar, a não ser comunicar por rádio ao meu comando, ao meu Estado-Maior. O helicóptero teve este acidente, foi avaliado com a hipótese de recuperar, fiz isto e acabou, o helicóptero foi abatido. Pois é já complicado em termos de exército, porque eu não quero aqui estar a desfazer o exército, mas realmente havia uma coisa infiltrada naquela mente, que mesmo em situações de combate, eles tinham que apresentar a carga da companhia completa nos sítios onde estavam os seus batalhões.
E eu já tinha tido, antes dessa reunião, tinha tido uma experiência interessante com essas missões, porque havia ali um acortamento muito próximo, que era Nangololo, ficava a 25 km, talvez, não é, da linha reta, em voo. E também já não faziam colunas para aí há 6, 7 meses, muito próximo, mas já não faziam. E de repente, um dia recebemos um pedido que tinha que ser feito com o Puma, porque a carga era mais do que os 500 quilos ou 600 quilos. Pronto, é o único helicóptero Puma que a gente tinha ali, tivemos que empenhar, foi o pedido. Nós não sabíamos qual era a carga, portanto, em princípio, quando o Exército pedia, a gente fazia, não é? Desde que tivesse os requisitos técnicos do avião e da missão, neste caso do helicóptero. Portanto, o helicóptero saiu e, passados meia hora ou isso, recebi um telefonema da torre de controle, estava nas operações, Sr. Major, venha cá que o helicóptero foi atingido. Eu fui para a torre e depois falei com o piloto pela rádio, não há ninguém ferido, mas realmente temos aqui 3 ou 4 buracos e tal. Muito bem, depois fui para a placa à espera deles. Quando cheguei lá vi que realmente tinha havido uns buraquinhos, aquilo não era nada para coisa. Não foi ninguém ferido, por acaso, podia ter sido. Não é? E quando vi os rapazes do Exército tirar a carga, fiquei completamente furioso, porque a carga eram mesas e cadeiras de madeira, velhas, que tinham que ser entregues na carga da companhia. E arriscámos uma máquina preciosíssima naquele local, porque era o único que podia levar 1500 quilos às guarnições do outro lado, sujeitámos a perdê-lo pela carga da companhia, que é uma estupidez, não é? Mas isso é uma coisa, eu não estou a culpar a malta, isto é a mentalidade. Eles, por exemplo, tinham em Omar um canhão que devia ser da última Guerra Mundial, ou próximo disso, não é? E puseram, então como é que vem o canhão? O canhão de avião é que nunca poderia vir, não é? Vocês metem uma granada lá dentro, estouram com aquilo e pronto, ou metem, se aquilo não tinha colatra, até disse isso, a minha ignorância daquilo, se tinha colatra, metem ao revu, mas já ninguém pode utilizar aquilo, pronto. E vêm a pé, e depois nós vamos buscá-los a Nangado. Bom, o curioso disto é que depois, pronto, já sabem a situação, foram demorando a ordem de retirada, 3, 4 meses, não é? E 1 de agosto foram apanhados à mão. Aquele estendal todo da Frelimo, vocês conhecem isso melhor que eu. Pois. Portanto, a responsabilidade e o trunfo que deram à Frelimo para as negociações é a responsabilidade do comando de Nampula. Não é daqueles desgraçados que lá estavam. A gente pode dizer, o homem se calhar... Pois, mas havia aquele ambiente já. Frelimo chega lá, mas vês, agora já não há guerra entre nós e tal, venham cá que a gente vai festejar e tal, vai começar a sair e depois outros entraram por trás e tomaram conta deles. E esse adiamento da retração deve-se a quê? À carga da companhia. Às cargas da companhia. Pois, porque, como eu lhe disse, na primeira reunião, 2 ou 3 meses antes, podiam ter feito aquilo que depois a Frelimo acabou de fazer com eles. E mais interessante, este é que falta para esta história, que é uma história memorável. Portanto, naquela trajetória, a Frelimo depois agarrou neles, eles eram mais do que os da Frelimo, não é? De maneira que, pronto, iam 10 portugueses, não é? Um Frelimo à frente, 10 portugueses e um Frelimo atrás. Portanto, assim. E os caminhos do mato, as picadas são assim. Pois, e há 6 soldados portugueses, 3 nativos de Moçambique e 3 da metrópole, sem falarem uns com os outros. Durante a noite, enquanto a Frelimo estava a levar para a Tanzânia, eles sabiam que estavam a passar nas proximidades de Nangada, tal base onde eu disse que tínhamos um aeródromo, e sem falarem uns com os outros, quando viam que o Frelimo da frente não os via, e o Frelimo de trás também não os via, saltaram e agacharam-se no mato. 3 foram ter a Nangado no dia seguinte, apresentaram-se a Nangado no dia seguinte. 3 ou 4. Outro apresentou-se no dia seguinte. E 2 foram ter a outro quartel abaixo, que era por cima do Rubume. Vejam bem. Era exatamente isto que eu tinha dito para eles fazerem. E não se fez. Não se fez, ficou-se à espera de uma solução. À espera, até que a Frelimo aproveitou a oportunidade. E simplesmente por inércia, por incapacidade de tomar decisões. Na minha opinião, sim. E não por qualquer intenção ou por qualquer plano, não havia nada. Não, foi por inércia. Quer dizer, que foi-se atrasando, não sei porquê. Não estou no segredo das operações. Mas há depois reportes em que, quando aquilo aconteceu, depois, nós estávamos daqui a 8 dias e íamos lá buscá-los. Pois. Estava na metrópole quando soube dessa... Estava a caminho da metrópole, vindo de Boeing no dia 1 de agosto.
Mas quando cheguei, já estavam aqui as notícias. Então, testemunhou pela primeira vez o país depois da Revolução, em agosto de 74, quando veio de férias a Portugal. Que diferenças é que encontrou? Em agosto de 74, muitas diferenças. O que é que o surpreendeu mais? Mas já vivia isso com as notícias que a minha mulher ia mandando, não é? E claro que estávamos preocupados com essa... Mas como estávamos muito ocupados com as coisas que tínhamos que fazer, não sentíamos uma grande... quer dizer, havia preocupação, íamos lendo as notícias, mas, quer dizer, também não havia muito que pudéssemos fazer. Agora, em relação ao 11 de março, depois mais para a frente, não é? Mas antes disso, aterrou em Lisboa? Aterrei em Lisboa. E não se surpreendeu com nada? Aí não tenho grandes memórias, porque a minha primeira preocupação foi ver a minha família com a minha mulher e o meu filho, ver a minha família em Bragança, e não se sentiam grandes movimentos ou grandes preocupações. Estou a falar da minha zona de Bragança, não é? E, portanto, dessas férias eu não tenho grandes... Mas nem diferenças nas ruas, nos costumes, enfim... Sim, a presença dos partidos, a luta partidista... Sim, não, nessa altura ainda havia uma sensação de grande liberdade, não é? Então, completamente diferente da última vez que eu tinha cá vindo. Depois teve esse mês aqui na metrópole, de férias, e voltou para Moçambique. Custou-lhe voltar, deixando tudo a acontecer no país? Nada. Eu ia para junto dos meus óbvios. Quer dizer... algo preocupado com a situação, mas nessa altura ainda não havia a preocupação que houve depois a seguir, a 11 de março e às eleições de julho. Portanto, depois das férias que terminaram a 20 e qualquer coisa de setembro, fui-me apresentar a Nampula, porque era o comando da Força Aérea, não é? Eu apresentei-me a Nampula para ir para Nacala, e quando cheguei a Nampula, o chefe de Estado-Maior do Comando Aéreo de Nampula disse-me: já não vais para Nacala, vais para Lourenço Marques, vais para o segundo comandante Lourenço Marques. Tinha acontecido, entretanto, o 7 de setembro. Exato. Como é que estava em grande efervescência. O ambiente ainda em Lourenço Marques, ainda um encontro agitado. E vivi um momento difícil no dia 21 de outubro. Sim. Também é pouco conhecido. Muito difícil. Desde o 7 de setembro, portanto, da assinatura dos Acordos de Lusaka, houve uma grande revolta da parte do movimento independentista branco do sul de Moçambique, em Lourenço Marques, não é? E tomaram conta do Rádio Clube de Moçambique, houve para lá, mataram muita gente, morreram 300 pessoas, a maioria nativos, em 2 ou 3 noites de uma grande desordem. A que eu não assistia, eu soube depois quando cheguei em 27 de setembro. Estava lá o meu comandante, esse é que assistiu. A propósito, esse meu comandante do AB1 também foi o meu segundo comandante na base Aérea 6, na altura do 25 de novembro. Exato. Ele teve uma ação preponderante nessa fase, porque essa gente do movimento independentista branco quis tomar o aeroporto. Coisa que ele não podia consentir, porque ele era o responsável pela movimentação das operações, não da parte civil, mas como as infraestruturas eram as mesmas, a pista era a mesma, ele não podia consentir que o aeroporto fosse tomado e fossem impedidas as operações da Força Aérea. De maneira que portanto, a torre de controle e o edifício administrativo tinha controle civil, portanto eram controladores civis e o pessoal era todo civil. A Força Aérea tinha o seu aeródromo ao lado, a 500 metros ou isso, ao lado da pista. Teve que ir com um grupo da Polícia Aérea, chegou lá, depois até aconteceu uma coisa que ele ainda hoje considera infeliz, porque ele teve puxado a sua pistola porque eles não queriam sair, que ocuparam a torre de controle, não queriam sair dali e iam pôr viaturas no aeródromo e tal. Eu disse: bom, se vocês não vão, eu tenho que usar da força. E havia o líder deles, que eles também estavam armados, né? Tinham caçadeiras e alguns até tinham metralhadora. E ele dirigiu só aquilo que ele achou, mas isto ele pode contar melhor que eu, porque foi ele que o viveu, mas eu sei que foi assim. Foi de encontro ao homem: o senhor é quem manda nisto, faz favor de mandar a sua gente embora daqui. E o homem resistiu-lhe e às tantas jogou-lhe a mão à pistola do Tenente-Coronel Cardoso. E ele diz que inadvertidamente, ou com o puxão dele, disparou e deu-lhe um tiro na barriga. Meio que aquilo acabou imediatamente, mandaram todos e ficámos com o controle soberano. Mas é interessante. E depois vejam bem a mistura da ilegalidade e da legalidade,
porque não há dúvida nenhuma que aquilo era uma operação ilegal, porque eles também estavam numa revolução, na revolução deles, né? Mas o meu comandante tinha que fazer valer a ordem da ordem que estava estabelecida. Mas depois foi vítima de um processo em tribunal. É verdade, é engraçado. Mas depois acabou por ter disparado pela Parabellum dele. Que atingiu o homem depois foi para o hospital, não houve problemas. Se fosse, era um médico. Era um médico de Lourenço Marques. E quando chega, portanto, lá, no fim de setembro, sim, ainda há esse ambiente. Exatamente, ainda há essa coisa. Mas estava mais ou menos estabilizado. E há até uma coisa aqui, bom, a gente estava aqui até à meia-noite, não é? Há uma coisa gira que eu depois vivi, que é interessante contar, que foi... Portanto, eu cheguei lá em 27 de setembro e passados talvez uns 8 dias já estava em funções, já estava a trabalhar lá e veio uma ordem do comando do Lourenço Marques para recebermos lá no aeródromo uma companhia da Frelimo. Porquê? As autoridades, nessa altura o alto comissário era o almirante Vítor Crespo e o Estado-Maior estavam preocupados pelo facto de não ter havido daquelas mortes que houve no dia 27 de setembro, era porque ainda não havia presença da Frelimo. A Frelimo tinha muito pouca presença a sul da Beira, digamos, a sul da Beira. E portanto o governo de transição já estava em funções, porque foi logo a seguir. Portanto, isto foi talvez na primeira semana de outubro, tenho certeza. E recebemos instruções para receber uma companhia da Frelimo com cerca de, eram 100 homens ou uma coisa assim, que vinha do norte de Moçambique num avião da Força Aérea para se instalar ali. O meu comandante pôs as mãos na cabeça, porque aquilo era um aeródromo muito pequeno, as instalações estavam todas tomadas, porque tínhamos 2 companhias de paraquedistas, porque tinha havido um reforço quando houve a ocupação do Rádio Clube de Moçambique, que foi libertado por um jovem tenente de paraquedistas, chegou lá de 2 tabefes, 2 ou 3 pessoas, e aquilo debandaram todos por lá. Foi o mesmo homem que depois rebentou cumpriu as ordens para rebentar com a Rádio Renascença. O mesmo homem. Interessante. Era na altura tenente Barroca Monteiro. E o meu comandante ligou imediatamente para o comando e disse: não pode ser, eu não tenho aqui, não há hipótese, não tenho sítio onde eles durmam, não tenho sítio onde eles comam, a mesa está cheia, tem que fazer turnos, demoram 2 horas a despachar-se, isto não pode ser. Mas olha, já está o resto das unidades do exército já estão lotadas também com malta da Frelimo e portanto vocês têm que receber aí uma companhia da Frelimo. O meu comandante reuniu-se comigo e disse: como é que nós vamos resolver isto? Eles vêm do mato, vêm, sei lá, com doenças, vêm com... Mas pronto, tinha que se cumprir. Como é que resolveram? E como é que resolvemos? Fomos ao armazém, havia um armazém de abastecimento, da logística, não é? Da logística da Força Aérea, que tinha lá as peças e tudo. Esvaziámos aquilo tudo, não é? Metemos duplas camas, não é? Daquelas da tropa. O problema, pois, só havia uma casa de banho. Como é que havia de ser para tomarem banho? Pronto, pusemos rapidamente 10 ou 15 torneiras cá fora na parede, dos 2 lados, com água que podia ser utilizada. E pronto, e instalámos lá. O meu comandante só pôs uma condição: eu só dou de comer a eles aqui, porque o exército depois é que ficava responsável pela logística deles, não é? Aquilo não era a Força Aérea. E eles comer ali ao lado dos meus paraquedistas, porque naquela altura toda a gente andava armada, estava tudo de G3 nas unhas, mesmo ao ir ao almoço. E eles vinham com a calache, não é? Como é que a gente depois resolve este problema e tal? Dizendo: tem que comer, mas vocês deem-lhe rações de combate. E depois olhámos um para o outro assim: está-se mesmo a ver, não é? Quer dizer, eles vinham os nossos a comer banhozinho ali e eles davam-lhes as rações de combate. Lá resolvemos, pronto, há mais aqui uns turnos e tal, e eles foram comer connosco. Bom, aquilo correu relativamente bem. Houve só uma altura em que o meu comandante teve um problema, que é um soldado da Frelimo depois passou a haver sentinelas mistas. Foi uma boa solução.
E então, à porta de armas, a certa altura, vem uma viatura do exército com um condutor negro. E o homem da Frelimo não quis deixar entrar. Mas, como no telefone, telefonou lá para o... Pois, outra história, do Joaquim Abbott, que era o comandante operacional deles, a gente tinha andado atrás dele em Cabo Delgado, o célebre Joaquim Abbott da Frelimo, que era o homem das operações da Frelimo, e que era agora o comandante operacional deles em Lourenço Marques. Telefonou e disse assim, olha, se isto voltar a acontecer, quer dizer, se o seu homem se sobrepõe à nossa autoridade, vocês passam a comer rações de combate. Eles passam a comer rações de combate. E naquela altura já estavam deliciados com a comida, já tinham andado 8 dias ou a comer lá junto dos paraquedistas. Portanto, acabou aquilo em bem. E aqui há um pormenor engraçado. O meu comandante... O poder da comida, não é? A comida foi os gajos ficaram. E atenção, nós depois, claro, tivemos a fazer um briefing aos comandantes das companhias de paraquedistas e todo o nosso pessoal, aos oficiais de sargência, assim, cuidado, temos que andar discretamente a ver como é que eles se comportam, todos, mas o vosso pessoal também tem que ter muita disciplina, não vamos andar à patada uns com os outros aqui dentro do aeródromo, não é? Provocações, etc. Exatamente. Portanto, aqui todos na bicha, cada um ano há mudanças de coisa e tal. E a malta compreendeu, eles lá transmitiram as instruções e correu tudo muito bem. E um dia o meu comandante veio passar foi um dia de férias, não sei se veio mesmo cá ou se foi para um sítio qualquer, uma praia ali qualquer, e eu fiquei a comandar o aeródromo. E um dia eu estava preocupado com aquela situação, mas estava na nossa messe da Força Aérea, era num hotel Mundial, suponho que era o nome dele, mesmo no centro de Lourenço Marques. Portanto, era ali que a gente dormia e comia, não é? A messe de oficiais. Depois havia também uma messe de sargentos. Eu jantei nesse dia, depois de jantar, tomei o café e depois disse assim, eu vou lá acima ao aeródromo ver como é que aquilo está. Uns dias depois, logo, talvez na primeira semana em que lá estava. Estive no velho carocha AM da Força Aérea e fui ao aeródromo. Entrei e fui até ao bar. O bar era engraçado, naquela altura já era um Noratlas que tinha tido um acidente numa praia lá e que se recuperou para fazer o bar de oficiais do AB8. Estava giro aquilo. E só estava lá comigo, estavam os sentinelas e estava o barista, que aquilo era um pé 9 horas ou isso, estava lá porque sempre havia lá os oficiais de serviços. De repente estava a tomar um café, 9h30 talvez da noite, e recebemos um telefonema da porta de armas, está aqui um senhor da Frelimo que quer entrar. E eu disse pergunto lá quem é o senhor. Olha, ele diz que é o Joaquim Abbott. Eu fiquei assim, esse manda entrar, o senhor é o comandante da Frelimo. E entrou o senhor, que eu nunca tinha visto, tinha andado atrás dele, mas nunca tinha visto. Ofereci-lhe um café, uma bebida, e ele disse, não, eu não bebo, sou muçulmano, não bebo álcool. E depois, mas desculpe eu vir aqui, mas olha, eu estava lá, acabei de jantar, vejam bem a semelhança. 2 militares a conversar, de lados diferentes, mas já havia uma solução política. E diz-me ele assim, acabei de jantar, estava a tomar um café e depois lembrei-me que tinha aqui uma companhia minha, desculpem, mas eu gostava de ir ver onde eles estão e se está tudo bem e tal. Fiquei assim, lá vamos os dois, demos a volta, ele foi ver, estavam já alguns a dormir, estava tudo muito sossegadinho. Muito obrigado, então vamos lá, vamos continuar a nossa conversa. Tivemos bem 1 hora a conversa, em que a súmula da conversa assim, está a ver, ainda há uns dias andávamos aos tiros uns aos outros, pronto, agora os nossos patrões políticos decidiram outra coisa e estamos aqui a conversar um com o outro. É assim mesmo, é assim, ser militar é assim. E depois, no fim, quando se foi embora, isto comoveu-me até às lágrimas, quase. Ainda hoje, quando me lembro disso, fico tremeliques. Sr. Major, muito obrigado pela sua simpatia, e a gente não pode deixar que os nossos políticos deem cabo dos laços que existem entre os nossos 2 povos, velhos de 500 anos, com coisas boas e coisas más, mas que é importante preservar. Foi isso que ele disse. É isso que ele me disse. Muito bem. Eu escrevi isso, está no arquivo histórico da Força Aérea. Vamos agora fazer uma pausa, voltamos depois do intervalo.
Voltamos para a segunda parte da conversa com o general Vaz Afonso. E em relação ao 21 de outubro... Isso é outra coisa. Esse foi um momento difícil. E então, o que é que aconteceu? O 21 de outubro deu-se, mais uma vez, por uma péssima decisão do Estado-Maior do Exército. Portanto, logo a seguir ao 7 de setembro, houve reforço, a Força Aérea reforçou com uma companhia de paraquedistas, já lá estava uma comando, e o Exército também reforçou com algumas companhias a zona de Lourenço Marques. E tomaram a decisão de mandar uma companhia de comandos. Esses tinham andado no mato, que são aguerridos, há gente maravilhosa, os comandos fizeram coisas magníficas em termos de operações militares. Agora, aquela situação não era um caso para ter comandos em Lourenço Marques, uma cidade moderna, onde andavam milhares de civis, milhões, dezenas de milhares, e num ambiente daqueles. Portanto, nesse 21 de outubro, o meu comandante também não estava lá, estava eu. E houve uma altercação mesmo na Baixa de Lourenço Marques, naquelas ruas mais modernas e movimentadas, entre uma patrulha da Frelimo e os comandos que não tinham nenhuma missão. Estavam lá, andavam a beber as suas cervejas ou qualquer coisa e tal. E, aquilo é normal, ele tinha andado à pancada, ferveram-lhe só qualquer coisa, acharam que estava ali um Frelimo armado com G3 e andaram à pancada. Portanto, desataram à pancada uns aos outros. Aquilo não lhes correu bem, então eles foram ao quartel e vieram todos. Vieram uma data deles, sei lá, não sei quantos, vieram e continuaram à pancada. Houve tiros. Aliás, há um aspecto engraçado, porque a mulher de um major da Força Aérea, que era de Intendência e Contabilidade, estava num café ali perto e uma bala passou, ela viu a bala passar. Portanto, aquilo foi grave e foi resolvido por um bravo capitão da cavalaria, não é? Que pôs o blindado em frente do grupo de comandos e foi ter com eles e disse assim: meus amigos, vocês têm duas hipóteses de sair daqui. Ou saem ordenadamente e vão ter a vossa unidade, ou têm que os correr. Está a ver ali aquele homem que está ali com a metralhadora na mão? Eu dou uma ordem e vocês são barridos aqui da rua. E pronto, eles lá se renderam e foram levados para a sua unidade. Desarmaram-nos, porque eles nessa altura já levavam armas. Capitão de cavalaria do Exército Português. Foi um capitão de cavalaria, não me lembro o nome dele, eu soube o nome dele. E levaram-nos e retiraram-lhe as armas. Arriscou-se também. Arriscou-se o homem. E levaram as armas, entregaram as armas na unidade. Erro diabólico. O comandante da companhia ou alguém deu ordens para distribuir as armas. O comando não pode ficar sem G3. Entregou-lhe as armas. E ao mesmo tempo veio ordem para eles saírem, porque veio ordem para eles saírem, não podiam estar ali e irem embora. O que é que aconteceu no dia em que receberam essa ordem? Meteram-nos nos caminhões, armados, e foram para o aeroporto. E aí é que tenho esta experiência. Eu vim, era um país 7 horas, um bocadinho tarde do aeródromo, que tinha uma avenida enorme desde a parte civil do aeródromo, comprida, depois tinha uma bifurcação ali, tinha outra avenida já dentro da cidade, mas na periferia da cidade. E eu comecei-me a aproximar desse cruzamento e vi que estava tudo parado, assim, uma grande bicha, e havia uns caminhões do Exército, com malta armada. Fui andando, consegui chegar à esquina dessa rua onde havia uma esquadra da polícia portuguesa. Parei o carro, já não podia avançar para o outro lado, parei o carro e fui falei lá com o comandante não sei qual era o posto dele, se era um oficial ou se era um sargento. Disse: olha, eu tenho imediatamente que eu queria regressar ao aeródromo, porque vi aquela coisa toda, eu tenho que regressar ao aeródromo e já vejo que isto está tudo muito... nem penso. O senhor nem pode ir para a frente, nem pode ir para trás. E entrando passavam a G3 com os comandos aos tiros. Eu ouvi tiros deles. Bom, mas é que fiquei ali, telefonei de lá para o comando do Exército a pedir uma viatura para sair dali e ir para o aeroporto, para o aeródromo. E deixa-me só, está tudo ocupado, hein? Anda tudo em patrulhas mistas, está numa grande efervescência e tal. Olha, eu vou dar pela rádio, vou dizer pela rádio que estiver mais próximo aí dessa esquadra da polícia para passar por aí e recolhê-lo, mas olha que eu não posso garantir quanto tempo é que terá que esperar. E esperei, uma hora e tal. Entretanto, aquilo, ouviam-se, continuavam-se a ouvir tiros na caminho lá. Pronto, chegou a viatura, numa viatura blindada também, e reparei que era uma patrulha mista, da Frelimo e nossa.
E o homem já não me podia levar para o aeródromo e disse, olha, eu antes de o levar para o aeródromo tenho que ir ali porque está uma família desesperada numa garagem à espera de ser recolhida porque estão a ser assediados e tal. Porque, entretanto, aquele tiroteio deles desencadeou da parte da população negra, desencadeou uma desordem. Eles estavam aos tiros civis na rua? Na rua, tudo o que viam, acho eu. Eu também não tive muito tempo para ver isso, porque eles foram passando. Mas mataram muitas pessoas? Mataram muitas pessoas. Neste caso, já foram até, não sei se foram mais brancos até do que pretos. Foram mortos, foi morta muita gente. Mas não muitos, nunca mais, talvez 30 ou 50, mas não sei, já não me lembro bem. Eu tenho isso escrito, mas já não me lembro para baixo. Portanto, isto foi o 21 de outubro. Um erro tremendo ter mandado aquela malta para o meio de uma cidade. Portanto, acha que mais uma... Isso explica-se como que imprevidência... Eu não sei, eu explico, quer dizer, eu acho que a ação que o meu comandante teve de falar com o comando e dizer não manda essa gente para aqui, tinha sido uma boa ideia de não mandar. Porque era um tipo de tropa que não se adequava a uma zona urbana. Exatamente. E realmente foi da tropa mais aguerrida em termos de combate. Eles estiveram muitas vezes sujeitos no mato a ser mortos e a matar a malta da Frelimo. Portanto, a não que tivessem em relação que não tivessem o mesmo fair play que eventualmente outro tipo de tropa menos eficiente em termos... Sim, menos envolvida. Menos envolvida, exatamente. No caso dos nossos paraquedistas tiveram a mesma coisa, mas eu não quero comparar, por razões óbvias, não quero estar a comparar, são melhores os comandos ou os paraquedistas, só sei que os nossos paraquedistas, que naquela altura ainda eram da Força Aérea, eu acho que era uma tropa mais bem enquadrada, provavelmente, mas não estou a querer denegrir os outros, quer dizer, isto aconteceu pela via normal, pelos resultados normais do que se tinha passado, e acho que a atitude do meu comandante teria sido importante se tivesse sido seguida. A opção tinha evitado o 21 de outubro. A data marcante a seguir é o 11 de março? 11 de março. Como é que... Estávamos com os paraquedistas, normalmente íamos com a companhia, eu, o meu comandante, mais os comandantes da companhia, não é? Íamos almoçar mais ou menos à volta das 11h30, 11h30 não, meio-dia ou qualquer coisa. Eu acho que foi por essa hora, às Itália, que foi o ataque aos ralis. Quando ouvimos a notícia, olhamos uns para os outros e ficámos, os paraquedistas ficámos completamente, o que é que se passa? Esta gente é doida. É claro que depois fiquei ainda mais furioso porque a minha casa é na Portela, numa daquelas primeiras torres, e a minha casa é o 9º D, que tem toda a faixa virada para o ralis, de maneira que a minha mulher e o meu miúdo de 5 anos assistiram do camarote ao ataque ao ralis. E depois descreveram-me, não é? E estava obviamente preocupado com eles também. Então, mas depois ficaram a acompanhar o que aconteceu ao longo do dia pela rádio? Não, sim, mas quer dizer, também não havia nada que a gente pudesse fazer. E notou o impacto disso, por exemplo, na Frelimo? E mesmo nos portugueses que ainda estavam em Não, eu acho que Moçambique? a tropa que estava em Moçambique, quer seja da Força Aérea, quer seja da Jéssica, quer seja da Maria, ficaram, penso eu, a reação deles foi igual à minha. Não compreendo, não sabe o que é que isto, porque é que acontece, que está aqui, isto é uma loucura. Pois. E o ambiente em Moçambique, portanto, já há um horizonte para a independência, que é de junho, e há gente a sair de Moçambique, havia muita gente a sair, notava-se isso? Isso notava-se. A minha impressão é que correu relativamente bem, na minha perspectiva, vista de Lourenço Marques, está a ver? E havia entre a malta alguma esperança que eventualmente aquilo pudesse levar a que ficassem muitos portugueses, embora muitos a partir do 7 de setembro começaram a sair. E depois aconteceu o que a gente sabe, não é? Tiveram que pagar a fatura à União Soviética e aos outros, não é? E correram. E aí, tornaram a vida impossível. Tornaram a vida assim. E aí a maior parte das pessoas saíam por via aérea ou por via aérea e barco. E barco. Mas a TAP e o nosso Boeing operou até a independência. Portanto, aí sentiram isso, por exemplo, na vida em Lourenço Marques, isto é, ver de repente os cafés terem menos gente, ou os restaurantes, ou coisas assim. Isso não. A vida em Lourenço Marques corria normalmente.
Portanto, havia uma expectativa... Havia uma expectativa que a Frelimo não fizesse o que acabou por fazer. O que acabou por fazer. Aliás, este homem, o Mabote, naquela conversa, eu pude perceber que ele não era muito da ideia, achava que era pouco tempo de transição. Antes de sairmos de Moçambique, voltou a ver o comandante Mabote? Não. Nunca Mas mais sei a voltou a história falar com dele. ele. Mas sei a história dele. O que é que lhe aconteceu? Foi totalmente posto de parte. Totalmente. E acabou tendo sido mandado para Cuba em 3 anos a ter um curso qualquer, uma espécie de licença sabática, mas nunca mais. E depois, quando chegou de Cuba, nomearam-no como presidente da Associação dos Ex-Combatentes, dos veteranos como cá, não é? Sim. E acabou morrendo muito, é uma situação complicadíssima que está morrendo na praia do Xai-Xai, que é uma praia de águas mansas e com água que até não sei quantos metros dá pelo joelho. Portanto, como é que o homem morre afogado na praia? Não sei mais. Pois. Mas que foi um homem que, deixa eu dizer assim, aqui está um exemplo, quer dizer, nós estivemos em guerra um com o outro, de repente há uma alteração da direção política e aqui estamos a colaborar. Pois. Então, e voltou à metrópole em março de 75? Ainda há tempo das eleições, as primeiras eleições livres? Então, votou? As eleições foi um marco magnífico. Bem, portanto, eu fui colocado na base Área 6, em 7 de abril, sim, no Montijo, para comandar a esquadra de Fiat. E, portanto, vivi com muita intensidade aquele momento. Como é que as eleições e o processo político, qual era o impacto dentro das unidades militares? Discutia-se política, falava-se de partidos, dizia de... Não. Nada. Não. Nós tentávamos sempre manter o mínimo de disciplina que permitisse o funcionamento da unidade. Estou a falar da base 06. Nas outras unidades haveria também. Estou a falar da Força Aérea. Dos outros não posso porque não conheço. Portanto, a nossa preocupação era sempre essa. Não parar os voos. Porque na Força Aérea não há um avião a voar sem haver uma equipa enorme. Pois. Um avião só voa se tiver um mecânico da aeronáutica que fez a inspeção e corrigiu as falhas, se houver um mecânico de rádio que tenha os rádios a funcionar, portanto, é um trabalho de uma equipa grande, atrás de um avião. E as responsabilidades dos escalões mais jovens, até dos cabos, isso são enormes. E as missões são sempre a sério, mesmo quando haja guerra, tínhamos que largar armamento, quando se vai para o ar, pode não se poder aterrar, porque há uma falha ou outra coisa qualquer. E, portanto, talvez por isso, por a missão ser sempre a sério, não é? Ser sempre uma coisa a sério, há este espírito de um sentimento de um trabalho de equipa e, portanto, isso jogou muito a favor da manutenção da disciplina na Força Aérea, embora eles tivessem sofrido um ataque maciço, como se fosse hoje um ataque informático, que foi um ataque maciço de ideologia para tentar subverter a disciplina ao nível dos cabos e dos sargentos. Como é que era esse ataque? Bom, aquilo começou com a aceleração que, na minha perspectiva, o PCP imprimiu ao seu projeto, não é? Neutralizar as Forças Armadas com o fim que a gente estava a ver mesmo qual seria. E, portanto, havia constantes contactos, havia 2 ou 3 que tinham influências, que tinham conhecimentos nos partidos da esquerda e o PCP era o mais influente e, portanto, houve tentativas de transformar a base numa disciplina total. Bom, em relação aos sargentos, o PCP utilizou na Força Aérea, suponho que nos outros ramos terá sido a mesma coisa, utilizou uma arma terrível que é o terror. Portanto, o terror do saneamento. Que funcionou em termos dos sargentos, que era a classe mais vulnerável do que os oficiais, não é? Tinham as suas famílias com vencimentos que davam para manter minimamente as suas famílias, mas não podiam viver sem esse vencimento. Portanto, eles
foram todos ameaçados com saneamento se não seguissem a linha do PCP, que era a linha da comissão, uma comissão que havia no Estado-Maior da Força Aérea, feita por oficiais e sargentos, que controlavam, digamos, a vida ao nível do Estado-Maior da Força Aérea. E essa ofensiva foi muito eficaz. Foi muito eficaz. Houve resistentes, felizmente, mas foi muito eficaz. Esta comissão de sargentos no Estado-Maior da Força Aérea era formal ou era informal? Era formal. Era formal. E era o quê? Formal. Mas era uma comissão de... Era todos do PCP. Pois. Assumidamente? Assumidamente, quer dizer, não sei se na altura eles diziam, mas a gente sabia que eles eram assumidos. E como é que se formalizava a ameaça de saneamento? Como é que isso se processava? Porque havia os conselhos das especialidades e das classes sargentos que reuniam periodicamente, como havia para os oficiais. E realmente muitos, houve saneamentos, alguns deles, na minha experiência, porque também fiz parte de algumas comissões da especialidade de pilotos, alguns deles até foram marginalizados, estou a falar da Força Aérea, por razões corretas. A gente procurava ser mas em relação àquela gente, não, pá, era mesmo para os abafar. Portanto, quem não alinhava corria o risco, ou quem não alinhava nas teses mais comunistas, quem alinhava com o comando, não é? Sabia que corria o risco de poder ser saneado. O saneamento era passagem à reserva, o que era ser expulso. Era ser principalmente expulso das Forças Armadas. Armadas. Eu depois não sei as consequências legais disso, não sei, mas eram marginalizados. E houve muita gente saneada? Houve alguns. E isso levou a que o comando, não é? O comandante, o segundo comandante e o comandante do grupo, que ainda estão, o meu comandante infelizmente já morreu, o Tenente-General Vasquez, que deveria ser a figura com quem vocês deviam estar a falar neste momento, porque foi o homem essencial e o principal responsável pelo crédito da Força Aérea no desempenho que teve no 25 de novembro, foi ele, Tenente-Coronel Vasquez, na altura Tenente-Coronel. Portanto, para ele era uma grande preocupação. Aliás, mas não conseguia impedir. Não conseguia impedir o ele ou seja, fez tudo para estavam impedir. A ser afastados bons militares. Não, atenção, muitos não foram muito. Havia essa ameaça. Portanto, não é que fosse uma debandada, porque eles também não queriam. Viviam sobre essa ameaça. Portanto, de tal maneira que, nos dias antes do 25 de novembro, o meu comandante foi à casa de banho, que era no corredor do comando, no Montijo, e sente entrar alguém e sair e sente uma coisa qualquer no bolso. Portanto, era um sargento que lhe comunicou, que lhe estava a comunicar uma informação, mas não podia. Então ele saiu. E era o quê já agora? O que era? Havia uma ameaça de sanearem o comandante. Senhor. Portanto, nesses meses, os comandos, uma grande parte do pessoal está sobre esse coação de sanções políticas e profissionais, não é? Sim, quer dizer, que eram mais sentidas ao nível dos sargentos, que era uma classe mais vulnerável. Ao nível dos oficiais também houve alguns, mas não, quer dizer, havia mais consistência. Eu acho que começou por essa altura aquilo que eu chamo o nosso movimento de resistência, que a gente começou a ver isto vai parar mal. Nosso de quem? Nosso, neste caso concreto, o meu grupo da base 06. Que era o meu comandante, era o segundo comandante, hoje Major-General Cardoso, comandante do grupo na altura Tenente-Coronel, hoje Tenente-General Bispo, eu que era o comandante de esquadra. Portanto, o meu comandante formou ao nível da unidade um círculo de confiança. Mas esse círculo de confiança, para vocês verem o ambiente que a gente viveu, era os 3 do comando e depois o resto contava-se assim. Então eram mais 10 pessoas no total, em que ele nos reunia, uma hora que ninguém sabia quando é que era, não é? E nos ia transmitindo as suas instruções e qual era a estratégia para a gente manter isto. E essas reuniões faziam parte de um plano, abertamente e assumidamente, para tentar contrariar essa estratégia num ambiente clandestino, num ambiente de resistência. Porque até o Estado-Maior era contrário. A maior parte, de vez em quando, estas gerações novas que não viveram isto, perguntaram-me assim, mas isto não encontra nenhum plano nos arquivos. Não, então, no ambiente clandestino, o plano estava na nossa cabeça. Claro. E nas instruções que recebíamos do nosso comandante. Estou a falar da base 06. Pois, 75. O documento dos 9, quando saiu, o nosso grupo, este tal grupo, apoiou o documento dos 9.
E o comandante fez uma reunião, uma Assembleia Geral da base aérea 6. Havia Assembleias Gerais na base Assembleias Gerais. para fazer sair uma mensagem a dizer que a base aérea 6, isso é para vocês verem o ambiente, a base aérea 6 aprova o documentos novos, ou apoia o documentos novos, não é aprovar, é apoiar o documentos novos. Porque nós vimos ali, este grupo, que eu digo de resistentes, vimos ali, isto é a hipótese de a gente dar volta a esta hegemonia do PCP. E não conseguiu. Quando ele começou a falar e disse, vamos mandar uma mensagem, o sargento-chefe da malta do PCP retinto, esse conhecia-o eu muito bem, aqui os sargentos falam por uma só voz. E os sargentos da base aérea 6 não apoiam o documento dos 9. Pois os praças também, lá muito bem instrumentalizados, também não. Mas sabem o que é que saiu de lá? Os oficiais, uma mensagem, os oficiais da base aérea 6 apoiam o documento dos 9. Os oficiais. E conseguimos, que havia 2 ou 3 ou meia dúzia que não alinharam, mas pronto, a gente não... Isso foi para a comunicação social? Não. Foi para onde Isso essa mensagem? Isso foi para o Estado-Maior da Força Aérea. O Estado-Maior não estava a nosso favor. Tinham sinais claros disso? Pois, com certeza. O chefe do Estado-Maior só mudou. O chefe do Estado-Maior ainda votou a expulsão do Conselho de Revolução dos membros que assinaram o documento dos 9, juntamente com o general Costa Gomes e com o Vasco Gonçalves. Ele tinha noção da vossa resistência? Portanto, era o general Moraes e Silva. Sim. Depois mudou, com muita pressão. Com muita pressão, e ainda há tempo do 25 de novembro, mudou. Ele tinha noção da vossa resistência, Moraes e Silva? Sim, e tentava ele de alguma deu forma... instruções para não apoiarmos o documento dos 9. Ele deu-vos instruções para... Verbais. Verbais, claro. Diga uma coisa, esse círculo de confiança que o comandante da base criou foi baseado em conversas entre vocês, ou já se conheciam antes e tinham relações pessoais? Como é que foi? Relações de operação e de funcionamento de uma força aérea, ao nível de uma esquadra de voo. Portanto, tinham... O Tenente-Coronel Vasquez, na altura de Tenente-Coronel, tinha sido meu comandante de esquadra na OTA e meu instrutor. E, portanto, conhecia-me muito bem e eu conhecia muito bem a ele. Portanto, foi tudo à base da relação pessoal. E do que convivemos no ultramar. Aliás, é um aspecto muito giro, porque, por exemplo, um cabo uma vez vem ter comigo e diz, mas então para aí a dizer que o senhor é o representante da burguesia e não sei o que mais, que os oficiais são burgueses, os sargentos não sabem muito bem o que é que somos, e nós somos os proletários. Diz assim, mas eu estive consigo. Consigo, meu amigo, eu conheço o Major Nunes. Pois é, portanto, era isto. Portanto, os oficiais eram a burguesia. Os cabos eram os proletários. E os sargentos eram uma mistura, porque os sargentos também comandavam. Está a ver? Portanto, aí o PCP teve um grande problema com os sargentos. Conseguiu amedrontá-los com o saneamento, mas tinha um grande problema em que categoria que eles havia de pôr. Chegaram a ter sinais evidentes ou provas, não é, da articulação entre o partido, entre o PCP e essa comissão? Absolutamente. Como é que isso se materializava? Além da ideologia? Há um aspecto aqui, da grande ofensiva do PCP em relação à base aérea 6, eu vivia, porque a certa altura nós, como eu já vos disse, nós gostávamos era de voar, queríamos manter a esquadra pronta, não é? Em termos operacionais, e portanto não ligávamos muito ao resto que se passava com as assembleias, e nem íamos a todas as assembleias porque tínhamos aquela desculpa. Até que um dia o comandante me chama e disse assim, ouve lá, vocês estão-se a baldar às assembleias da unidade. E eu, daqui em diante, agora, e informou-me, agora daqui em diante às quartas-feiras vem cá uma pessoa não sei de onde que vem fazer palestras à malta e eu não quero estar sozinho lá, vocês deixam de voar e vêm todos, os pilotos todos, quero os pilotos todos na Assembleia. E numa dessas assembleias vem um senhor, como é que a gente sabia que ele era do PCP? Não tinha problema nenhum, vinha almoçar connosco e mostrava-nos o cartão do PCP. Quer dizer, eles estavam numa de impunidade absoluta, quer dizer, que já não havia para eles, não havia aquilo. E a palestra era sobre a visão comunista da sociedade. A visão comunista, exatamente. Aliás, esse nome fixou-me, eu agora não me lembro do nome, mas sei que era um advogado que depois deu a volta também, a certa altura, passados uns
15 ou 20 anos, era um dos advogados aí nessas empresas de advogados de Lisboa, que defendia as grandes fortunas, vejam bem. Fica aqui a primeira parte da conversa com o general Vaz Afonso. Voltaremos para a semana para uma segunda parte sobre o 25 de novembro de 1975 em Portugal.